Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título Cultura é Patrimônio, um guia, de Lúcia Lippe Oliveira, publicado pela FGV Editora em 2008. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610, 98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Apresentação. Guias e mapas existem para nos ajudar a percorrer caminhos. Ao redigir um guia sobre cultura e patrimônio, estou apresentando o caminho que já percorri, sinalizando os marcos que considero relevantes, apontando as trilhas mais conhecidas, mencionando os trajetos que ainda merecem novas explorações. Apresento, assim, minha leitura dessa história da cultura e do patrimônio no Brasil. Faço isso porque acredito na importância de divulgar conhecimentos e interpretações. Eles podem nos ajudar a pensar o Brasil. Um pressuposto acompanha quase todas as versões e interpretações da nossa cultura, ser ela transplantada. Desdobra-se dessa interpretação a compreensão de que temos uma cultura mestiça ou híbrida. Mas cabe perguntar, que cultura não é híbrida, que cultura é verdadeiramente autóctone? Não trato dessa questão ao longo dos capítulos. Aceito o pressuposto. O que me parece relevante perguntar é o que aconteceu com esse transplante, ou melhor, o que foi acontecendo ao longo dos séculos, principalmente nos XX e XX. Certos transplantes funcionam mais e melhor, outros funcionam durante certo tempo e depois não mais. Sei que as ideias vinham de fora e eram aqui absorvidas, mas ao aceitar isso, não considero que produzimos cópias empobrecidas, ou que aqui as ideias estão fora de lugar. Há várias linhas de análise possíveis, quando se quer tratar de tema tão amplo e movediço, como a cultura. Uma delas percorre a chamada História das Ideias. Analisa a filiação das correntes do pensamento nacional às similares europeias. Trabalha com a noção de influências. Considera que as ideias, ao chegar, são adaptadas ou deformadas, e por isso lida com as categorias de cópia ou desvio em relação a uma matriz. Outra trabalha a história intelectual produzindo monografias sobre autores, biografias e obras, e sobre instituições, já que as ideias estão enraizadas em instituições, práticas e relações sociais. Seja pela vertente da história das ideias, seja pela história intelectual, pode-se reconhecer que foi se formando uma tradição do pensamento brasileiro, uma interpretação da cultura no Brasil. O caminho percorrido pela interpretação da cultura no Brasil não foi, nem é linear. Oscilou ao longo do tempo. Em certos momentos estivemos mais ligados ao que acontecia lá fora, esse lá fora podendo ser Portugal, Inglaterra, França ou Estados Unidos, e talvez tenhamos trabalhado mais com a ideia de formação do povo e da cultura. Em outras épocas ficamos mais ligados ao que acontecia aqui dentro, e passamos a procurar os fundamentos, as raízes da brasilidade. O caminho que aqui percorri para apresentar a interpretação da cultura no Brasil segue, grosso modo, a cronologia histórica. Menciono primeiro, ainda que brevemente, as marcas de origem fincadas no período da colonização portuguesa, desde seu início. Para isso, no capítulo 1, volto ao século XVI e ao Barroco, que marcou a colônia portuguesa no Novo Mundo. Em seguida, exploro no capítulo 2, a ideia de construção de uma civilização nos trópicos, ideia que comandou a construção do Estado monárquico e que esteve presente na missão artística francesa, assim como na literatura romântica, ocupada em fundar um mito de origem no casal português-índia. No fim do século XIX, aponto a adoção dos cientificismos evolucionistas e a avaliação negativa da mistura das raças acontecida no país. O início do século XX absorveu uma onda de modernidade,
orientadora das transformações no espaço urbano do país, com a criação de Belo Horizonte e a reforma do Rio de Janeiro. Esses valores tratados no capítulo 3 perduraram pelo menos até nosso modernismo. Com a redescoberta do Brasil empreendida pelo modernismo, passamos a buscar as raízes nacionais no passado ou na cultura popular. Procedemos ao levantamento da herança e construímos instituições que existem até hoje para cuidar do patrimônio. O modernismo em sua redescoberta do barroco e as interpretações do Brasil produzidas nos anos 1930, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, localizaram nos tempos coloniais as matrizes culturais e sociais da vida brasileira. Diversas redescobertas do Brasil com seus diferentes nacionalismos perduraram até os anos finais do século XX, quando voltamos a ser inseridos simultaneamente em globalizações e em localismos. Algumas questões e conceitos são centrais e estão presentes nas leituras aqui apresentadas. O primeiro tem a ver com a noção de construção de identidades nacionais. A identidade, entendida como patrimônio de símbolos e significados, condensa a evocação da memória e um projeto de futuro, envolve discursos e práticas capazes de legitimar o pertencimento, de incorporar os indivíduos na esfera pública. Quando falo em pertencimento, refiro-me a mecanismos de inclusão e exclusão, de identidade e alteridade. A identidade nacional é uma das formas de pertencimento que teve seu apogeu nos séculos XIX e XX, que envolve a soberania do governo sobre um território e que pressupõe a existência de mecanismos de incorporação e a construção de um sentimento de identidade para a população, o povo. No processo de construção de identidades nacionais, foi fundamental a existência de uma língua escrita, e principalmente, de uma língua falada, capaz de ser compreendida por todos os habitantes do território. Os chamados símbolos nacionais, bandeira, hinos, feriados, heróis, moeda, foram criados e divulgados exatamente por facilitarem sentimentos de identidade. Diferentes áreas do conhecimento, como história, geografia, literatura, entre outras, desempenharam também importante papel na construção da identidade nacional. Muito já se falou sobre identidade nacional, mas a conceituação de Benedict Anderson, que entende por nação uma comunidade política imaginada, é essencial. Igualmente importante é o entendimento de Eric Hobsbawm e Terence Ranger do nacionalismo, como espaço básico de tradições inventadas. Em certo sentido, toda tradição é mesmo inventada, já que se seleciona o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Já se disse também que se a tradição inventa patrimônios culturais, são os patrimônios culturais, por sua vez, que nos inventam. Essas questões estarão presentes nos capítulos deste livro. Para sinalizar os marcos apresentados neste guia, lancei mão de textos de literatura, história, geografia, sociologia e antropologia, de obras que discutem arte, que tratam de arquitetura e urbanismo, que interpretam o Brasil e os brasileiros. Este livro, porém, não foi pensado para especialistas, e sim para um público que deseja acessar a cultura brasileira. Alguns trabalhos foram seus inspiradores, entre eles os 2 volumes de Introdução ao Brasil, Um Banquete nos Trópicos organizados por Lourenço Dantas Mota, Leituras Brasileiras, Itinerários no Pensamento Social e na Literatura, de Marisa Veloso e Angélica Madeira, e As Identidades do Brasil de Varinhagen a FHC, de José Carlos Reis. Cada capítulo deste livro pode ser lido separadamente, ainda que uma cronologia organize sua apresentação. Mais um aviso: as obras citadas na bibliografia de cada um deles sinalizam o caminho para aqueles que se aventurarem a seguir as diferentes trilhas sugeridas ao longo do texto. O desafio de ministrar um curso sobre patrimônio cultural no Brasil, no mestrado profissionalizante, do Programa de Pós-Graduação em Bens Culturais e Projetos Sociais, do CPDOC-FGV, me estimulou a correr o risco de produzir um texto sobre cultura, patrimônio e política cultural. Agradeço aos alunos, que foram os primeiros a ouvir as versões preliminares de vários capítulos.
Agradeço também a Bianca Freire Medeiros que, com a maior boa vontade e interesse, leu, comentou e fez sugestões a 2 capítulos deste livro. A meu favor, só posso dizer que gostaria de ter lido um livro como este, quando comecei a estudar a cultura no Brasil. Capítulo 1. As marcas de origem. Sabe-se que o primeiro relato sobre o descobrimento do que veio a se tornar o Brasil foi a carta de Pero Vaz de Caminha comunicando ao rei de Portugal o achamento da nova terra. Nela, o autor privilegia a natureza com sua vegetação exótica, os animais desconhecidos e os habitantes amigáveis. Essa descrição idealizada da natureza deu origem à noção de que aquela terra era o paraíso habitado pelo bom selvagem, o homem livre, sem malícia, guiado pelo prazer, segundo Montaigne. Por outro lado, contrapôs-se a esta a visão de que aquela gente, povo sem rei, sem lei e sem fé, vivia em pecado e afastada de Deus, necessitando portanto ser catequizada. A conversão daquele gentil poderia compensar a perda de fiéis que a Igreja sofrera com a Reforma Protestante. A visão de Pero Vaz, ainda que a carta, é preciso lembrar, só tenha sido publicada em 1817, teve seus fundamentos e imagens presentes na literatura que muitos viajantes produziram sobre a Nova Terra. A primeira versão do Encontro da Nova Terra trata também da descoberta, como resultante da ação da providência divina. Nos séculos seguintes, os jesuítas seriam os mais importantes disseminadores dessa tese, já que desde cedo se dedicaram à catequese dos habitantes. O ataque de Lutero à Igreja Católica, que deflagrou a Reforma Protestante, data de 1517. A reação a esse movimento teve lugar com o Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, no qual, aliás, os bispos espanhóis e portugueses tiveram grande importância. Foi então que a Igreja reafirmou a defesa da espiritualidade e de seu poder, através da exuberância de formas e da pompa litúrgica. A discussão teológico-filosófica da época lidava com uma gama enorme de temas, que incluíam questões como Deus, fé, razão, mal, liberdade, tempo e eternidade, cidade de Deus e cidade terrena, autoridade do bispo de Roma sobre toda a Igreja, e a Igreja como protótipo de uma monarquia absoluta. Em 1549, chegou à colônia portuguesa a Companhia de Jesus, tendo como figura maior o padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas lutaram pela catequização dos índios e também pela proibição de sua escravização, pomo da discórdia entre eles e os colonos. E defenderam ainda o agrupamento dos índios em missões. Assim foi com a ação e a religiosidade, principalmente dos jesuítas, que se processou a colonização da nova terra. Outras ordens religiosas, como as dos beneditinos e franciscanos, também acorreram ao Novo Mundo, sobretudo no período da União Ibérica, 1580-1640, para participar do processo de colonização da América Portuguesa. A cultura religiosa, a visão de mundo que guiava esses agentes é conhecida como Barroco. Como entender o Barroco? A complexidade do que seja o Barroco dificulta sua compreensão. Ressaltarei aqui algumas de suas marcas. O Barroco é simultaneamente um estilo de arte, uma visão de mundo, uma forma de vida. Surgido nos séculos XVI e XVII, procura integrar a natureza pagã ao universo da fé católica. Marcado pela exuberância de formas, afirma o caráter divino da criação, associando-a ao projeto humano de ocupação do universo. Apresenta uma tensão entre razão e fé, entre razão e sentimento, que se expressa em um estilo caracterizado pelo fausto, pelo luxo ostensivo, capaz de atingir a sensibilidade. Resultado das mudanças na vida social e das transformações do estilo da Renascença, é fruto de um catolicismo místico e militante. O Barroco é a expressão desesperada da distância insuperável entre o sagrado e o temporal. Como a antiga harmonia entre Deus e o homem estava rompida, restava a dor, o luto.
Mas desse luto é que se extraía a celebração da vida pela ostentação, pela festa. Tudo se torna então teatral e espetáculo, tudo é alegoricamente capturado, inclusive a dor, como nos diz Rubem Barbosa Filho. Teresa de Ávila, a mística carmelita espanhola do século XVI, constitui um bom exemplo dessa junção de misticismo, erotismo e ascetismo que encantou os ibéricos. O vácuo entre o sagrado e o temporal foi então ocupado pelos santos, sendo o primeiro lugar preenchido pela Virgem Maria. Esse movimento surgido na Itália, centro do poder eclesiástico, de lá se difundiu por todos os lugares onde os braços da Igreja se fizeram presentes, em especial na Península Ibérica. Nas procissões da Semana Santa por toda a Andaluzia, até hoje são carregadas imagens policromadas da Virgem Maria e de cenas da Paixão de Cristo, exemplos maiores da escultura barroca. Entre os autores que já se debruçaram sobre o tema, vou lançar mão de Sérgio Paulo Rouanet, que nos ajuda a compreendê-lo ao contrapor os traços da arte e da arquitetura barrocas aos da arte e da arquitetura renascentistas. Segundo Rouanet, as dicotomias pompa e afetação versus simplicidade, ilusão de movimento versus estática, partes subordinadas a um conjunto versus partes equivalentes coordenadas, obra aberta, que coloca o observador em seu interior, versus obra fechada, que o deixa de fora, obra relativamente clara versus clara, obra monumental que produz impacto e esmagamento, versus obra elegante e equilibrada, que induz a calma e a serenidade. Confiança no soberano versus confiança no ser humano, caracterizam a oposição entre o universo da arte barroca, primeiro termo, e o mundo renascentista, segundo termo. O barroco combina o humanismo renascentista com a religiosidade exaltada, a carne com o espírito, a terra com o céu. Junta assim os planos antagônicos de uma religiosidade exaltada, o que Weber chamou de ascetismo intramundano, e de uma intervenção ativa no século. Essa combinatória visava aliciar os espíritos, conquistar os corações, apelar para os sentimentos, e isso era feito lançando mão de efeitos visuais, festas, espetáculos, procissões com penitentes, andores, crucifixos, seguindo uma lei básica, a ostentação. Na visão de mundo barroca tudo é enganoso, nada é o que parece ser. O mundo se apresenta como um labirinto, e os homens se perderão nele se não contarem com o auxílio da Igreja, que seduz pela ostentação e aterroriza pela lembrança da morte. O mundo na visão barroca é um teatro com exuberância de cores e alegria de viver, mas nada faz esquecer o quanto a vida é precária e curta, já que a única certeza é a morte. O barroco é assim marcado por justaposições, por antíteses, por contrastes infindáveis, por paradoxos não resolvidos. O espaço político do barroco se manifesta principalmente no absolutismo, com o poder soberano ostentatório, e mesmo a tirania é vista como positiva, já que se apresenta como antídoto à desordem e à guerra que imperam no mundo. Na Itália, na Espanha e em Portugal, estão as experiências originais do barroco, que foram transmitidas para as colônias do Novo Mundo através de um canal especial, a Companhia de Jesus. O transplante da arte barroca para a América Portuguesa se faz presente nas construções religiosas dos primeiros povoamentos em Olinda e Recife, no contexto da cultura da cana-de-açúcar, e em Salvador, capital administrativa e religiosa da colônia. Jesuítas, beneditinos, franciscanos e carmelitas marcariam com suas significativas igrejas barrocas a cultura da colônia portuguesa até o século XVIII. Cabe aqui lembrar que Portugal e Espanha estiveram unidos como um só reino entre 1580 e 1640, e que essa situação deu ensejo às invasões holandesas no nordeste da colônia. As cidades de Minas Gerais, originadas da descoberta do ouro, são um pouco mais tardias e seguem um padrão diferente. Ali vigorou a proibição de instalação das ordens religiosas, o que produziu a formação de confrarias.
Guiadas igualmente pelo espírito ostentatório, as irmandades estabeleceram uma rivalidade, que gerou uma abundância de obras de arquitetura e de arte, configurando um padrão mais livre da influência da metrópole, e que começou a se diferenciar do padrão europeu. Explorando um pouco mais o significado da arte barroca, acompanhemos Argan, para quem o barroco foi uma categoria negativa, significando mesmo feio, em contraposição ao belo artístico. A cultura barroca favorece o excesso, envolve a libertação de todo tipo de norma ou preceito, derivado da noção de clássico, nega qualquer autonomia à arte, reduzindo-a a instrumento de propaganda religiosa. O conceito de clássico, ao contrário, remete à ideia de que as artes e a cultura da antiguidade greco-romana teriam alta qualidade, seriam exemplares e, como tal, resistiriam à passagem do tempo. No Barroco, as artes passam a ser um tributo humano à divindade, a expressão do fervor dos crentes. São um discurso dirigido a Deus, hiperbólico, amplificado, exaltado. O Barroco valoriza a prática, e tem uma retórica que o liga às técnicas do trabalho diário. Essa revelação que vem de baixo, configura o sentimento humano de mostrar o divino, de expressar o complexo movimento da alma. Foi assim que se passou a ostentação nas imagens que haviam sido condenadas pelo calvinismo, e que ganhou centralidade o teatro, com sua paixão pelo efêmero, pelas festas, cerimônias, funerais. A imaginação tinha como limite a visualização. O pensamento imaginativo, real ou ilusório, se manifestava em imagens, assim como o pensamento racional, em conceitos. A arte era produto e estímulo da imaginação, tendo influência libertadora e salvadora. Depois da contestação do dogma, a Igreja Católica se empenhou na persuasão das massas, devendo a cidade de Roma ser vista como o lugar da revelação do divino. Era preciso que Roma se reafirmasse como lugar ecumênico, como lugar por excelência do poder de Deus. A Basílica de São Pedro em Roma, idealizada por Michelangelo e retomada por Bernini, expressa com o corpo da construção e sua cúpula, a cabeça da cristandade, enquanto as alas que flanqueiam a praça representam seus braços. A Praça de São Pedro, expressão da conexão entre a Praça Citadina e a Igreja Monumental, e a Praça Navona, obra de Borromini, são dois exemplos de obras dos arquitetos e escultores italianos do século XVII, que fazem de Roma uma das maiores expressões do Barroco. O espaço barroco europeu envolve uma sistematização e uma síntese entre sociedade, cidade e natureza. Isso, segundo Carlos Antônio Leite Brandão, encontrou sua principal manifestação no conceito de cidade-capital, onde o espaço foi sistematizado pelos edifícios-sede que representavam o poder dominante, como igrejas, praças e palácios. Era desses pontos centrais que se regulava ou se geometrizava o espaço e a sociedade. Essa homogeneização que se derrama do edifício-sede para a cidade, e da cidade-capital para o restante do país, é perseguida na ordenação espacial das cidades pensadas para a América Espanhola, diz ainda Brandão. Nas cidades da América Portuguesa, continua o autor, a organização espacial é menos rígida, principalmente nas Minas Gerais do século XVIII, onde se admitiram vários focos e edifícios para referenciar o espaço. Na Europa, o barroco é a expressão do poder político absoluto, em Minas Gerais, a expressão de um caráter autóctone. Se no litoral ocorreu uma transplantação de modelos arquitetônicos pouco modificados, em Minas aconteceu uma interpretação, uma transmutação e uma carnavalização. Convergiram para a região modelos vindos de Portugal, da Espanha, da Itália, da França e do barroco tardio da Europa Central, este último contemporâneo do barroco mineiro. Segundo Brandão, as modificações do barroco italiano e francês, do século XVIII, aconteceram simultaneamente no Brasil, na Ibéria e na Europa Central. A leitura do barroco. A leitura do barroco em terras brasileiras constitui um primeiro desafio da história cultural da sociedade brasileira. Guilherme S. Gomes Jr., em seu livro Palavra Peregrina,
o Barroco e o pensamento sobre as artes e as letras no Brasil, nos ajuda a entender o movimento de leitura e releitura dessa cultura transplantada para a colônia portuguesa, que passou a integrar nossas origens. A palavra barroco, lembra o autor, tem como significado original pérola tosca e desigual, daí o trabalho artístico irregular e extravagante ser qualificado de barroco. O termo barroco passou a designar um estilo de mau gosto, decadente, sendo assim aplicado às obras de arquitetura do século XVII, qualificadas como bizarras e ridículas durante o século XIX. Voltando o olhar para o Brasil, como a arte e a arquitetura do século XVII no Nordeste e do século XVIII em Minas Gerais, a poesia de Gregório de Matos, as obras de Antônio Vieira foram lidas e avaliadas ao longo dos séculos XIX e XX. Segundo Gomes Júnior, há 4 momentos de leitura do Barroco no Brasil. Uma primeira leitura acontece no Espaço Cultural da Academia de Belas Artes e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, nela se destacando a figura de Manuel Araújo Porto Alegre. Nesse primeiro momento, discutir o Barroco envolvia discutir a obra dos jesuítas no Brasil. E trabalhar essa herança era problemático, já que os jesuítas tinham sido proscritos em 1759 pelo Marquês de Pombal. Seguindo sua formação neoclássica francesa, Porto Alegre assinalava como momentos maiores das artes a antiguidade grega, com seus desdobramentos latinos, a Renascença, que culminaria em Leonardo da Vinci, e o neoclassicismo francês, que teria em David seu gênio supremo. Entre essas épocas haveria apenas decadência, e assim sendo, o Barroco só merecia ser condenado. Uma vez que o Barroco era apresentado como forma degenerada, pode-se entender por que a arte produzida no Brasil ganhou uma conotação negativa, sendo as igrejas consideradas feíssimas, e o artista, por melhor que fosse, visto como rudimentar. Só nos anos 1910, começaria a haver uma mudança na análise da arte tradicional da colônia. Nessa valorização, chamada de movimento neocolonial, destacam-se o arquiteto português Ricardo Severo e o crítico de arte José Mariano Filho. Para eles, o neoclássico é que era exemplo de decadência. A segunda releitura do Barroco e da arte colonial teve lugar no modernismo, que valorizou as festas, os cortejos e as manifestações da religiosidade popular. As obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, receberam consagração, num movimento em que se destacou a figura de Mário de Andrade. Foi nesse momento, nos anos 1920, que artistas e intelectuais conheceram de perto as obras, fazendo viagens a Minas Gerais e ao Nordeste. Mário de Andrade publicou 4 artigos sobre a arte religiosa no Brasil, no número 54 da Revista do Brasil, em 1920. Inicialmente disse que no Barroco, o ornamento servia para ocultar a feiura do plano arquitetônico. A orientação barroca, ou seja, o amor pela linha curva, pelos elementos contorcidos e inesperados, passou em Minas Gerais da decoração para o próprio plano do edifício. Em 1928, Mário retornou ao tema falando do genial Aleijadinho, que, embora barroco, conseguia escapar do barroco, sendo quase renascentista gótico. Mário refere-se a Aleijadinho como precursor da nacionalidade, como exemplo primeiro da solução brasileira da colônia, da genialidade do mestiço, que ultrapassa a herança recebida. Um bom exemplo dessa valorização qualificada é o Guia de Ouro Preto, de autoria de Manuel Bandeira, publicado em 1938, com desenhos do pintor Luiz Jardim, importante pesquisador da pintura decorativa das igrejas barrocas. Para Manuel Bandeira teria havido uma adaptação do barroco ao ambiente do século XVIII mineiro, o que tornaria quase impossível resistir aos encantos do gosto duvidoso, orgiástico, febril, atormentado e doentio do estilo. Os jesuítas teriam conseguido adaptá-lo às circunstâncias da colônia, já que, segundo Manuel Bandeira, em nossa terra exuberante, onde a natureza dá o modelo do mais fantástico capricho de curvas, o barroco é o grande estilo religioso.
Mas a recuperação do barroco seria realizada de fato num terceiro momento, por intelectuais mineiros e pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SFAM, criado em 1937. Foi com Rodrigo Melo Franco de Andrade e a equipe do SFAM que foram feitos estudos monográficos que se tornaram a base para estudos mais abstratos e teóricos visando a compreensão do barroco, tarefa que continua até hoje nos campos das artes, das letras, da história e da política. Assim, Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.